Este mural de fotos não conta todos os detalhes da história da Belém Church, mas registra momentos que marcaram essa trajetória. Temos apenas 6 anos, mas nosso mural de recordações é rico em histórias de fé, coragem, desafios e muitas vitórias. Cada foto representa um tempo em que o Senhor se derramou sobre nós e nos moldou para nos levar a um lugar que Ele sonhou para esta igreja. A cada um desses 6 anos, fomos guiados por uma palavra vinda do trono de Deus. E hoje, ao olharmos para trás, vemos um quebra-cabeça perfeito, onde cada palavra se encaixava na anterior e preparava o caminho para a próxima. Coisas que só o Senhor pode fazer. Nossa linha do tempo foi assim: ano do renovo, ano da visão de Deus, ano da conquista, ano do rompimento, ano do crescimento e agora vivemos o ano da maturidade. Você consegue enxergar a mão de Deus em tudo isso? Estamos gratos por tudo que já vivemos e cheios de expectativas pelo que ainda viveremos na cidade Belém. Boa noite! Estamos aqui para uma noite de celebração. Sejam bem-vindos e dá tempo de vir ainda. Se você não está vindo, dá tempo. A gente vai falar aqui um pouquinho com a pastora Simone, que está aqui desde o início. Pastora, qual a sua expectativa? Ou tem alguma história que a senhora gostaria? Claro que tem 1 milhão de histórias, né? Mas tem alguma, assim, específica nesses 6 anos que a senhora gostaria de compartilhar com a gente? Tenho. Eu não almejava, nem nunca pensei, né, em ser pastora, né? Mas, assim, aprove a Deus colocar no coração do pastor Léo. E, assim, a gente está aqui com muita expectativa. Eu sou o garoto. Não somos perfeitos, tá? Somos de verdade. Somos de verdade, é isso. Então, assim, voltando ao assunto, a gente está com muita expectativa daquilo que Deus vai fazer. E, assim, o meu coração, ele se enche de alegria de fazer parte dessa caminhada junto com o pastor Léo, com a pastora Márcia. E a gente está aqui, eu e meu esposo, crendo naquilo que Deus vai fazer. Porque nós sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. E sabemos que muito mais Ele vai fazer, que a obra que Ele começou, Ele vai concluir. Eu quero deixar aqui para o pastor Léo, para a pastora Márcia, que eles podem contar com a gente nessa caminhada. Nós amamos e somos leais e fiéis aos nossos pastores, à nossa igreja e ao reino do Senhor. Agradeço a Deus por esse dia. Estou muito feliz, com grandes expectativas daquilo que Deus vai fazer hoje e amanhã também. Então, se você não conseguir vir hoje, vem amanhã, né? Vai ser assim, uma festa linda. Deus abençoe cada um de vocês, amém? Olha, nós aqui agradecemos. A pastora Simone está aqui todo dia, toda hora. Sim. E a gente pode contar com ela para tudo. Então, gente, não perde a oportunidade não. Escuta o que ela falou e vem. Amém. Deus abençoe. Obrigada, pastora. Agora a gente vai falar com um casal maravilhoso aqui da nossa igreja. Tudo bem? Olha, eu quero saber de vocês. Como é que foi a história de vocês chegando aqui na Belém? A gente chegou aqui na Belém e nossa vida estava completamente destruída, diferente do que é hoje. O Senhor nos alcançou com mão forte, nos arrancou mesmo e a gente teve a nossa vida transformada. E aí foi vários processos, encontro com Deus, as conferências que a igreja faz, o aniversário da Belém, inclusive a nossa primeira vez aqui foi no aniversário de 4 anos da Belém. Verdade, eu me E batizei, agora a gente está aqui. Nós casamos Ela também. se batizou, nós casamos, tudo fruto do trabalho que vem sendo feito nessa casa, que a gente ama muito e glorifica a Deus por fazer parte hoje. Amém, é verdade, é uma bênção. Eu amo fazer parte desse lugar. Ai, gente, vocês estão vendo, né? Já é o segundo casal que fala, que teve a vida transformada. Enquanto casal, que se casaram. Então prestem atenção, hein? Curso de casais, hein? Casais Pastor Reinaldo, pastora Maristela. Através do curso tivemos o start de casar. E Uau! Obrigada, gente. Vamos adorar a Deus nessa noite de celebração. Bom, gente, nós estamos aqui simplesmente com o cara que fala com a garotada. Ele é líder aqui dos nossos adolescentes e está fazendo, assim, um estardalhaço com essa galera. João, a gente quer saber qual a sua expectativa para o culto de hoje e se você quer compartilhar alguma coisa desses 6 anos. Eu sei que tem muita história, mas tem algo, assim, específico que você quer compartilhar com a gente hoje? Olha, eu cheguei aqui no finalzinho de 2020 e fiquei muito tempo quietinho na minha, conhecendo a igreja, a visão e, de verdade, tenho vivido
posso falar isso com propriedade, os melhores anos da minha vida com a minha família. Tem sido um tempo muito precioso. A igreja é uma igreja familiar, né? É uma igreja de família, é uma igreja que traz unidade, que agrega, é uma igreja assim, que verdadeiramente completa aquilo que o ser humano precisa, é uma igreja muito acolhedora. A marca da nossa igreja desses 6 anos, eu acredito que é o amor. Pessoas estão aqui porque receberam um abraço, porque receberam um carinho, que foram acolhidas, e tem sido um ano assim, muito intenso, né? Muito rápido, parece que foi ontem, com 6 anos, e a expectativa é que os próximos 6 anos sejam mais intensos. Eu acredito demais num tempo assim que Deus tenha acelerado, né? Que Deus tenha abreviado o tempo dele, e a gente tem vivido um tempo muito precioso. Como eu falei com o pastor Léo alguns anos atrás, uma nuvem de glória está nesse lugar. Amém. É perceptível. Quando você entra aqui, é impossível você não sentir a presença de Deus. E hoje não vai ser diferente. Venha, você que está em casa, venha para cá que hoje vai ser um cultaço. Começa hoje. Hoje e amanhã. São cultos de comemoração que nós temos motivos para comemorar. 6 anos. Não perca a oportunidade, gente. Vem. Vem. Obrigada, João. Valeu. Vamos lá, vamos no balcão de acolhimento agora. Vamos falar com as meninas do acolhimento. Meninas, nós estamos aqui ao vivo e queremos saber de vocês qual a expectativa para esse culto de hoje. Altíssima. Muito alta, nós cremos que o Senhor pode fazer grandes coisas nessa noite, começar novas histórias, novos começos aqui, e que o Senhor abençoe essa noite, que venha um derramado do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Obrigada, meninas. Esse é o nosso balcão de acolhimento, gente. Quando você chegar aqui na igreja, passa aqui, tá? Agora, nós vamos falar aqui com o nosso pastor Renato. Pastor Renato, a gente quer saber se tem alguma coisa em especial. Tem 1 milhão, né? Mas tem alguma coisa em especial que você quer compartilhar com a gente desses 6 anos da história da Belém? Bom, desses 6 anos a gente faz parte de 3 anos de Belém. Chegamos aqui em 2022, né? E para mim foi um tempo assim maravilhoso, um tempo de restauração ministerial. Eu e a minha esposa, a minha família, chegamos aqui passando algumas batalhas ministeriais, mas através da Belém, né, em especial o pastor Léo e a pastora Márcia, Deus assim mudou completamente. E hoje a gente está vivendo uma nova fase, né? Uma fase de crescimento, uma fase de plantação de igreja e uma fase, como o João disse, né, experimentando essa nuvem de glória que está se movendo e não só, né, parada aqui propriamente, mas Deus ele tem levantado o pastor Léo com o ministério muito apostólico, e a gente tem visto que Deus está se movendo através dessa glória que está aqui nesse lugar. Amém, exatamente isso, gente. Agora eu quero aproveitar e pedir para quem está em casa e quem está aqui, divulga aí, dá seu like, compartilha essa transmissão que é ao vivo. Então quem não vai conseguir vir hoje, dá para vir amanhã, mas compartilha aí. Compartilha com todo mundo. Pega o celular agora, quem está aqui dentro do templo, e compartilha com todo mundo aí. Chama todo mundo para assistir esse culto, que vai ser bênção, gente. Obrigada, pastor Renato. Vamos falar aqui com essa linda. Boa noite. Liliane, para os íntimos, Lili. Lili, a gente quer saber o que você tem para compartilhar com a gente nessa história aí de 6 anos de Belém? Você que é uma pessoa tão assídua nesse ministério, o que você tem para compartilhar? Amém. Posso resumir a Belém em família, né? Desde 2019 a minha família chegou aqui. Aqui eu vi meus filhos se batizarem. Eu estou vendo meus filhos crescerem. A gente está imprimindo um legado neles, né? Isso pra gente era muito importante. A gente procurava uma igreja onde tivesse esse acolhimento com os nossos filhos. E aqui na Belém a gente encontrou muito mais do que isso. Não só um acolhimento com os nossos filhos, mas também com a nossa família, né? Hoje a gente faz o acolhimento da igreja e é motivo de muita alegria. Quando a gente chegou aqui na Belém, tinha 200, 300 membros. Hoje a gente tem mais de 1.500 membros. Então, assim, é um motivo de muita alegria. A gente está muito feliz de comemorar esses 6 anos de Belém. E para você que ainda não faz parte dessa família, vem para Belém, que a gente tem um lugar aqui esperando por você. Ai, gente, olha, o batismo da filha dela foi a coisa mais linda. Foi, né? Muito emocionante, muito lindo. Verdade. Olha, gente, a gente fica por aqui. Aguarda aí, que daqui a 1 minutinho e meio a gente começa a transmissão. Então aguarda a gente aí, tá?
Este mural de fotos não conta todos os detalhes da história da Belém Church, mas registra momentos que marcaram essa trajetória. Temos apenas 6 anos, mas nosso mural de recordações é rico em histórias de fé, coragem, desafios e muitas vitórias. Cada foto representa um tempo em que o Senhor se derramou sobre nós e nos moldou para nos levar a um lugar que Ele sonhou para esta igreja. A cada um desses 6 anos, fomos guiados por uma palavra vinda do trono de Deus. E hoje, ao olharmos para trás, vemos um quebra-cabeça perfeito, onde cada palavra se encaixava na anterior e preparava o caminho para a próxima. Coisas que só o Senhor pode fazer. Nossa linha do tempo foi assim: ano do renovo, ano da visão de Deus, ano da conquista, ano do rompimento, ano do crescimento e agora vivemos o ano da maturidade. Você consegue enxergar a mão de Deus em tudo isso? Estamos gratos por tudo que já vivemos e cheios de expectativas pelo que ainda viveremos na cidade Belém. Bem-vindos à Belém Church. Hoje é um dia muito especial. Estamos comemorando 6 anos. Ainda somos uma criança, mas estamos dando passos firmes rumo à maturidade. Ao longo desses 6 anos, construímos uma história de superação, gratidão e de alegria. Esses anos, fomos guiados por uma palavra vinda diretamente de Deus, que nos norteou até aqui. Vamos relembrar? 2020 foi o ano do renovo, seguidos de 2 anos de muitos desafios e constância. Fomos renovados espiritualmente e revitalizados na fé. Em 2021, vivemos o ano da visão de Deus e Ele se revelou a nós trazendo um novo alinhamento. Em 2022 foi o ano da conquista, o ano em que alcançamos um novo nível de fé no Senhor. Em 2023 foi o ano do rompimento. Já em 2024, colhemos os frutos desse rompimento. Foi o ano do crescimento. Essa palavra nunca fez tanto sentido, pois a igreja cresceu literalmente. Chegamos em 2025, gratos pelo crescimento e certos de que temos um novo desafio: alcançar a maturidade que o Senhor tem para nós. Queremos agradecer também aos nossos pastores, Léo e Márcia Peixoto, pelo sim e por vocês terem um coração ensinável e obediente. Junte-se a nós para celebrarmos a Casa do Pão, que tem alimentado a todos que chegam famintos da presença de Deus. Hoje é um dia de festa, um dia de celebração, e essa festa só está começando. Glórias a Jesus, amém? Quem está feliz aí, dá um brado de vitória aí. Eu também estou muito feliz. Eu conversava com a minha esposa ontem, parece até um sonho. E a vontade é que Deus nunca nos acorde, não é verdade? Porque para chegar até aqui, quem chega agora, vê tudo acontecendo, vê a igreja desse jeito, mas aqueles que estão conosco há muito tempo sabem exatamente tudo que nós vivemos para chegar até aqui. E essa noite, daqui a alguns minutos, eu quero trazer algo para o teu coração que fala exatamente sobre isso, sobre perseverança, sobre gratidão, porque nós precisamos aprender a ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Se nós chegamos até aqui, é porque de fato, como diz em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, se não me engano, coloca para mim, 12 ou 14? 12. É isso mesmo. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Repete comigo: Ebenezer. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, graças te damos por esta noite. Exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque parece um sonho que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para trás, percebemos que valeu a pena, Pai, diante de tantos desafios. Valeu a pena, isso nos impulsiona, nos dá motivo de continuarmos caminhando, acreditando que lá na frente viveremos coisas muito mais intensas contigo. Eu quero te louvar pela vida de cada uma das pessoas desta casa, em especial, Deus, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos, pela vida deles que tanto estiveram do meu lado, me apoiando em todos esses momentos. Quero te louvar também pela vida dos pastores que estão conosco, dos diáconos, dos obreiros, dos trabalhadores, o pessoal dos voluntários, a mídia, pessoal do estacionamento, todos, Pai, todos sem exceção.
cada um deles tem um lugar especial no nosso coração, porque nós entendemos que ninguém sozinho consegue nada se não tiver um time. E o Senhor foi tão bom conosco. O Senhor não nos deu somente um time, mas o Senhor nos deu o melhor time que poderíamos receber. O Senhor nos deu homens e mulheres, muitos deles cheios de talentos, outros nem tanto, mas todos eles têm algo em comum: um coração ensinável. E a tua palavra diz que isso o Senhor não despreza. Isso é motivo de alegria, Deus. E eu quero te pedir que o Senhor continue nos fortalecendo, nos ajudando como igreja a crescer em graça, em sabedoria e em conhecimento. Que possamos, como esse ano o Senhor trouxe essa mensagem, um ano da maturidade, que possamos crescer em Ti. Não crescer fisicamente somente, não crescer em tamanho, mas principalmente em profundidade. Eu te louvo por esta noite. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada uma das pessoas que aqui estão, aqueles que nos ouvem pela internet. Eu te louvo por tudo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero chamar minha esposa aqui à frente. Vem cá. Eu quis chamar ela aqui pelo seguinte, porque eu lembro que quando nós casamos, e nos primeiros anos de casamento, como você que é casado sabe, foram anos difíceis. E eu me lembro que teve um momento que ela chegou para mim e ela disse assim: Léo, se eu soubesse que você queria ser pastor, eu não tinha casado contigo. E eu falei para ela, eu falei assim: mas quem disse para você que eu queria ser pastor? Eu nunca pensei em ser um pastor, mas Deus nos chamou para essa missão. O tempo passou e ela entendeu que esse chamado não tinha só a ver comigo, mas tinha a ver também com ela. Eu sempre brinco aqui na igreja, eu digo que eu organizo tudo, mas quem taca fogo no parquinho é ela. E eu quero publicamente honrar a tua vida. Eu quero te dizer que eu sou muito grato a Deus por ter você do meu lado. Diante de tudo que nós vivemos, né, o Senhor nos trouxe até aqui, fruto dessa relação, 3 filhos abençoados, meninos íntegros que temem a Deus. Eu quero dizer que tudo isso só está acontecendo porque Deus, em primeiro lugar, nos ama, mas que você foi uma mulher parceira para estar comigo. Tá bem? Te amo. Quem semeia tem, né? Quem semeia tem, né? A nossa casa já está pequena, mas estamos caminhando firmes para a cidade de Belém. Mas nem sempre foi assim. A Belém é uma igreja cristocêntrica. Estamos crescendo, mas sem perder a nossa essência, o amor. Somos uma igreja acolhedora. Chegamos aqui em janeiro de 2024, eu e minha família. E a partir daquele dia que eu senti assim, a igreja abraçando a minha família, me acolhendo, né? E eu pude ver o quanto a Belém tem um dom, o dom de amar, né? De abraçar e ajudar ao próximo. A Belém é uma igreja que promove restauração. Bom, a gente chegou na Belém há 8 meses atrás, com o nosso casamento totalmente destruído, a minha vida totalmente destruída, a vida da minha família totalmente destruída, a vida dos meus filhos destruída, mas Deus foi misericordioso nesse tempo. Tentei suicídio porque tinha perdido minha família, tinha perdido minha esposa, e Deus restaurou hoje nosso casamento, graças a Belém, graças ao acolhimento que a gente teve aqui na Belém, graças aos pastores dessa casa. E hoje a gente vive o nosso melhor momento no casamento e somos muito gratos aqui a Deus, primeiramente, e a Belém, por ter nos acolhido tão bem e cuidado da gente. Amém. Já demos fruto. Hoje a Belém ela tem muitos frutos, nós somos frutos também dessa obra tão linda que está chegando aí o seu 6º ano. Estamos há 8 meses ali na Zona Norte, né, ativamente ali fluindo como igreja do Senhor, e quantos frutos Deus já tem dado. O céu ele é reativo àquilo que nós fazemos aqui na terra. Nós oramos por alguns anos e o Senhor ele nos plantou aqui nesse lugar e fomos recebidos aqui pelo pastor Léo, pela pastora Márcia, e daqui o Senhor ele trabalhou de uma forma linda e nós chegamos e começamos então a Belém ZN com a bênção deles. Somos muito gratos a essa casa, a esse ministério, somos muito gratos, né, à sua vida, pastor Léo, e também pastora Márcia. Deus abençoe vocês. A Belém não tem fronteiras. Olá irmãos, eu sou o Alexandre de Guimarães, Portugal. Desejo um feliz aniversário à Igreja Belém
assisto aos vossos cultos pela internet. Parabéns, Pastor Léo, parabéns, Pastora Márcia, beijinhos, parabéns e Deus vos abençoe. Amém. Somos uma igreja social. A Belém é uma igreja missionária. A Belém entendeu sobre missão e isso pulsa no coração do Pastor Léo. A começar pelos nossos queridos índios, na construção da igreja, e não somente construir a igreja, mas também discipular, estar junto, manter um relacionamento com os nossos irmãos indígenas. Além disso, a Belém faz missão urbana através do social, levando a palavra de Deus, mas também levando o alimento, levando o abraço, levando o aconchego para aquelas pessoas que estão em situações difíceis, que já perderam a esperança. A Belém vai levar a esperança através de um abraço, através do social. Então a Belém é isso, uma igreja missionária. Somos uma igreja que testemunha milagres. Meu nome é Aline Dantas e eu fui curada de um câncer na garganta. Foi exatamente no início do aniversário da igreja. Passei por uma enfermidade na qual eu fui perdendo a voz durante 8 meses. E aí veio um encontro com Deus em outubro de 23, que fez com que mudasse a minha vida. Aquele fim de semana eu estava com 39 graus, eu já estava sem voz, eu não cantava mais, eu só sussurrava. A pastora Márcia teve uma revelação dizendo: tem uma mulher no nosso meio que está com câncer. Ela veio e ministrou sobre a minha vida. Eu senti como se fosse uma bola de fogo no nosso meio. E eu só agradecia ao Senhor por aquele milagre que estava estabelecendo naqueles dias. Ao pisar neste lugar, o Senhor completou com o teu poder. Não deu tempo de simplesmente participar do culto da noite. Eu simplesmente larguei a mala e fui direto para o banheiro. Naquela noite, naquele dia, operou Deus sobre a minha vida. E eu coloquei para fora 4 nódulos. O Espírito Santo falou: agora confere. Toque no seu pescoço. Vê se tem algum caroço. E para a glória de Deus, a manifestação do seu poder foi realizada naquele dia. Glórias a Jesus. Só Deus pode fazer isso, amém? Mas vale a pena a gente lembrar que isso não tem a ver conosco. Isso tem a ver com Ele. Isso não tem a ver com os pastores da casa. Isso tem a ver com a manifestação do poder de Deus. Deus está procurando simplesmente pessoas que estão dispostas a serem usadas por Ele. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a largar tudo e viver literalmente a promessa que Ele tem para a sua vida. Quando eu digo largar tudo, eu não digo para você abandonar sua casa, abandonar seu trabalho. Não. Eu estou dizendo para você abandonar as coisas do mundo e você viver literalmente para Cristo. Porque quando você vive para Cristo, Cristo se manifesta de uma forma poderosa na sua vida. Amém? Tem alguém ainda feliz aí? Amém. Então eu vou te pedir uma coisa: aperta o teu cinto. Se máscara de oxigênio cair, você coloca primeiro em você, depois você coloca na pessoa que está do teu lado. Eu peço que você desligue o teu celular, que você se desconecte de tudo que está lá fora, porque eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração. Amém? Porque quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo falava muito comigo. E a minha oração é que aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração, que eu possa transmitir ao teu. Amém? Abre a tua Bíblia em Salmo 103, versículo 1 ao 3. O salmista Davi, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades. Preste atenção nisso. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos, por favor. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu servo. A minha oração, Deus, é que eu não estrague nada daquilo que tu vais fazer essa noite. Toma os meus lábios, meu Pai, como uma flecha, de modo que essa flecha venha penetrar no coração de cada um dos teus filhos, que possa fazer morada, mas acima de tudo que haja uma transformação de vida. Deus, que não sejam palavras soltas ao vento, mas que sejam assertivas, que tragam de fato um refrigério, um confronto, um alinhamento para a vida de cada um de nós. Eu assim te oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Dê um melhor aplauso, você pode dar ao Senhor. Eu quero falar essa noite sobre gratidão.
Gratidão é uma palavra que poucas pessoas carregam no coração. Gratidão é algo que eu tenho aprendido com Deus, que quanto mais gratos somos, mais benefícios vamos colher com o Senhor. Eu não sei se alguns aqui acompanharam, mas essa semana eu estava vendo um estudo que todas as pessoas que reclamam muito da vida, naturalmente uma parte do seu cérebro é afetado e elas acabam não vivendo muitas coisas que Deus tem. Até os cientistas já estão percebendo que as palavras que saem dos teus lábios, quando elas não são boas, elas trazem malefício para a tua vida. Só que a palavra de Deus já nos revela isso já há muitos e muitos anos atrás. A Bíblia diz que um homem se contamina não pelo que entra pela boca, mas um homem se contamina pelo que sai da boca. Em outras palavras, a Bíblia está nos ensinando que existe uma fonte inesgotável na minha e na tua vida, e essa fonte ela não pode jogar água doce e água amarga. Eu não posso abençoar alguém e com os mesmos lábios amaldiçoar alguém. Eu não posso agradecer a Deus e daqui a pouco estar murmurando com Deus. O povo de Israel, a primeira geração, eles não entraram na terra prometida por causa de uma única coisa. Repete comigo: murmuração. O povo não entrou na terra por causa de murmuração. A segunda geração, da primeira geração, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Mas a segunda geração que foi criada, que foi gerada no deserto, essa geração que não viveu como escravo, essa geração entendeu que o deserto era um processo para levar eles rumo à terra prometida. Toda pessoa que sai de um lugar sem se esquecer e que não consegue esquecer de onde saiu, provavelmente essa pessoa não consegue chegar ao seu destino. Porque o que tem aprisionado a vida de muitas pessoas, e principalmente nos dias de hoje, são pensamentos que elas começam a trazer do passado, daquilo que elas viveram, e elas não conseguem largar o velho para poder entrar no novo. O salmista aqui, Davi, ele começa, os estudiosos acreditam que Davi, quando escreveu esse salmo, ele já era rei de Israel e que ele já estava vivendo no seu reinado um tempo de paz. Os estudiosos acreditam que Davi estava falando nesse salmo sobre literalmente a sua alma. Um homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas que acreditava firmemente que a sua alma muitas vezes continuava o traindo. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, amém? E é importante nós entendermos que o nosso corpo veio do pó e ele vai voltar para o pó. A nossa alma é aquilo que carrega as nossas emoções, os nossos sentimentos. E o nosso espírito é aquilo que nos conecta ao Criador. De nada adianta eu ter um espírito conectado com Deus e eu ter uma alma completamente ferida. Mas de nada adianta também eu ter um espírito completamente vivificado em Deus e a minha alma ser completamente conturbada dentro do meu ser. Por isso você vê muitos homens e mulheres de Deus que são cheios de Deus, falam em línguas, são usados por Deus, mas a vida deles, quando você vai fazer uma pesquisa como é, uma confusão completa, porque a alma deles é ferida. O que o salmista está dizendo é o seguinte: ei, bendize, ó minha alma. Em outras palavras, Davi está pedindo para Deus para poder que a alma dele possa se alinhar com o seu espírito. Davi entendeu que não bastava só ele se conectar a Deus, mas ele precisava ter controle das suas emoções. Por isso, quando a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, domínio próprio é um dos mais difíceis. É você conseguir dominar você próprio. No livro de Tiago, diz que o menor membro do corpo é a língua, mas pode colocar todo o corpo em chama. Aquele que domina a sua língua, está escrito na Bíblia, é varão valoroso, porque quem domina a sua língua é capaz de dominar todo o seu corpo. Perceba que nós somos pessoas que acreditamos em Deus, queremos buscar a Deus, mas muitas vezes não conseguimos dominar aquilo que tanto nos governa. Por isso, quando Jesus ele desce a terra, quando ele anda pelas ruas de Jerusalém, ele falava com a autoridade do céu, porque ele viveu no céu durante muito tempo, ele continua vivendo, mas ele, quando passa pelo tempo pela terra, ele começa a dizer na terra aquilo que ele via o céu fazendo. Nós precisamos replicar o céu na terra. A terra nos ensina que quando alguém me bate, eu devo bater nele, mas o céu me diz que quando alguém me bate, eu devo dar outra face, porque não tem a ver com aquilo que fazem comigo, mas tem a ver com aquilo que eu vou fazer com os outros. A terra me ensina que se alguém me roubar, eu tenho que roubar ele também, mas o céu nos ensina que quando alguém vier me roubar, dá também tua capa e a tua túnica, porque aquilo que você tem não está ligado àquilo que você produz, mas está ligado que aquilo que o céu libera sobre você.
Você está comigo aqui essa noite? Então a gente começa a perceber que Davi, ele era esse homem, ele tinha um controle, ou melhor, um controle não, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas ele sabia que existiam áreas da sua vida que ele precisava dominar. Quando você vai para 2 Samuel, capítulo 11, você vai ver Davi ali caindo com Batseba. Lê com calma na tua casa, era tempo de guerra. Davi era para estar na guerra com seus homens, mas Davi resolve ficar em casa, no palácio, sem fazer nada. E no momento em que Davi não está fazendo nada, ele chega no palácio, ele se depara com aquela mulher linda. Ele fica apaixonado por ela. Aquela mulher não era sua mulher. Davi manda trazê-la para dentro do palácio, se relaciona com ela, coloca um filho naquela mulher. E depois de ter feito toda essa atrocidade, Davi, não satisfeito, manda tirar o seu marido da guerra, trazer ele para beber com Davi no palácio, para que ele pudesse voltar para casa, se deitar com a mulher e aquele homem achar que aquele filho era filho dele. Por isso, quando a gente lê a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, que leva a outro abismo e que leva à queda. Porque todas as vezes que nós continuarmos caindo nos abismos e não confessarmos os nossos pecados, não declararmos para o Senhor que nós precisamos dele, nós sempre cairemos em abismo. Quando você vai para o livro de Filipenses, os estudiosos dizem que Filipenses é o livro mais alegre da Bíblia. Sabe quem escreveu Filipenses? Nada mais, nada menos que Paulo. Sabe aonde Paulo estava quando escreveu o livro de Filipenses? Preso numa prisão. Quando você vai para o livro de Eclesiastes, sabe quem escreveu Eclesiastes? Salomão, o homem mais rico da terra. Sabe aonde Salomão estava quando escreveu o livro de Eclesiastes? No palácio, no glamour. Perceba que não é o lugar aonde você está que vai definir quem você é, mas é com quem você se relaciona, é aquilo que você traz para a sua vida. Salomão, quando a gente faz uma comparação entre Salomão e Paulo, Salomão tinha tudo para estar feliz, vivia no palácio, mandava em tudo e em todos, um reino de paz. A Bíblia diz que era um reino de paz, mas Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, ele começa a dizer a frustração que ele teve diante de todas as decisões que ele tomou. Agora você vê Paulo, coloca para mim, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz Paulo: dentro de uma prisão, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Coloca para mim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, 18. Orai sem cessar. E aí vem o 18. Coloca o 17 primeiro. Orai sem. E aí quando você ora sem cessar, aí olha o que diz depois: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para... O que Paulo está dizendo é o seguinte: ei, dá graça em todas as coisas, seja grato, tenha gratidão no teu coração, porque a gratidão não tem a ver com aquilo que você tem, mas com aquilo que você é. Gratidão, talvez você possa hoje estar vivendo um momento difícil, mas seja grato, só o fato de você estar respirando esse ar, falando. Nós infelizmente estamos nesse momento com o nosso cantor Vaguinho, num hospital, no CTI, entre a vida e a morte. E nós estamos aqui numa quinta-feira cheia de saúde, por mais problema que você tenha, porque os teus problemas vão ser sempre maiores do que o do outro, assim como o meu sempre será maior do que o teu, porque os nossos problemas são sempre maiores do que os dos outros. Mas não tem a ver com aquilo que nós temos de problema, mas tem a ver com aquilo que nós somos em Deus. Aprenda a agradecer a Deus, a ser grato por tudo que Jesus já fez por você. Nós chegamos aqui hoje, dia 13 de março de 2025, 6 anos de Belém. Se alguém me dissesse lá atrás que eu viveria isso nos dias de hoje, eu ia duvidar. Mas eu, quando resolvi andar com o Senhor, eu não me preocupei com aquilo que falavam. Eu simplesmente me preocupava com uma voz que me impulsionava, dizendo: continua, 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 continua e continua. Por isso que eu quero nessa noite trazer para o teu coração: não tem a ver com aquilo que você espera, mas tem a ver com aquilo que você faz. Eu nunca imaginei chegarmos aqui no dia de hoje desta forma, mas eu sempre acreditei que aquele que me chamou para começar seria fiel para me levar até o fim. Glorifica o Senhor. Salmo 103, versículo 10, coloca para mim.
Salmo 103:10 diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. O que o salmista está dizendo é o seguinte: Deus não te julga da forma que você merece ser julgado, mas Ele tem misericórdia de você. Deus ele não te avalia por aquilo que você faz, mas por aquilo que você quer se tornar. Deus, ele quando olha para você, ele não vê o capítulo que você está vivendo, mas ele vê o final da história que ele escreveu para você. Quando Deus te chama para andar com Ele, Ele não te chama para que você possa parar aonde você está, mas que você continue caminhando. Porque lembra quando Moisés chega diante do Mar Vermelho? Mar Vermelho, Faraó. Mar Vermelho, Faraó. Mar Vermelho, Faraó. Aí Deus fala assim: ei Moisés, manda que o povo marche. Porque você só vai parar naquilo que você acredita que pode te paralisar. Se aquele povo continuasse olhando para o mar e falar assim: acabou, é o final da linha. Mas o que Deus está dizendo para aquele povo é o seguinte: não é o final da linha, é o começo de todas as coisas. Agora vai começar a minha trajetória com vocês no deserto. Aquilo que parece o teu fim é o começo de Deus na tua vida. Aquilo que muitas vezes parece que vai te impedir de chegar ao lugar, simplesmente o ponto de partida que você precisa romper. Eu não sou corredor, mas dizem que todos os corredores, o que vai determinar se um corredor vai ou não vencer a prova é a largada. É isso ou não é? Porque quando você larga bem, você provavelmente vai chegar na frente. A minha pergunta essa noite é: como temos feito com a nossa largada? Será que o que você está vivendo hoje é capaz de te paralisar e te impedir de chegar? Bendize, ó minha alma. O que o Senhor está me trazendo aqui hoje para dizer é o seguinte: não é a tua alma que vai governar você, mas é o teu espírito. A tua alma precisa ser alinhada com aquilo que o teu espírito tem para ser feito através do Senhor. A tua alma não pode te trair. Você não pode olhar para o teu passado e falar: eu já passei por um momento como esse, e quando eu vivi isso lá atrás, isso me trouxe uma grande situação na vida, um problema muito sério, então agora eu estou diante de uma situação, eu vou parar. Não pare, não deixe a tua alma governar você. Permita que o teu espírito seja conduzido pelo Senhor. Deus, quando nos chama, Ele nos chama para se relacionar conosco através do Espírito. A Bíblia diz que quem é carnal entende as coisas da carne, quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Certa vez eu e meu amigo Vavá conversávamos de uma situação, ele vai lembrar. A gente conversando e uma pessoa falou algo para a gente, e a gente conversando, a gente falou assim: amigo, como pode, né? Tadinho, ele não entendeu o que o Senhor quer falar no Espírito. Ele levou literalmente para o lado carnal. Porque um carnal, ele só vai entender as coisas da carne, mas um espiritual entende as coisas do Espírito. Muitas lutas que você enfrenta, você precisa entender que essas lutas não são para te matar, mas são para te preparar para um lugar muito maior que Cristo quer te levar. Quando você vai ver um grande soldado, ele é forjado em grandes lutas. Um exemplo que eu vou te dar muito simples: o BOPE, operações especiais. Os policiais do BOPE, eles têm um treinamento diferente dos outros policiais. Eles passam por situações muito difíceis, porque eles são preparados para quando estiverem diante de umas grandes batalhas, eles possam dar tudo aquilo que eles treinaram antes. Não é qualquer policial que consegue entrar numa operação como o pessoal do BOPE entra. Eles foram preparados para enfrentarem grandes batalhas. E deixa eu te dizer uma coisa: quanto maior a batalha, maior a vitória. Davi, ele só foi rei de Israel porque ele lutou contra o maior gigante que existia naquela época. O homem mais forte que existia naquela época, na verdade, foi o passaporte para que Davi se tornasse o rei de Israel. Amém? Davi foi ungido rei no capítulo 16, mas quando Davi vence o gigante, aquele povo passou a olhar para Davi de uma forma diferente. Uma coisa é Deus falar contigo, a outra coisa é o povo ver de fato quem é o Deus que falou contigo. Eu conheço pessoas, você conhece também: Deus falou comigo, isso é muito bonito, isso é muito bom. Mas de que adianta Deus falar comigo e contigo se as outras pessoas não veem aquilo que Deus falou conosco?
Como você pode dizer que você tem um chamado em Deus e que Deus falou contigo, se esse chamado não é expressado diante de um público? Por isso a gente vê muitas pessoas brigando por título e por posto, porque na verdade elas acreditam que Deus falou com elas, mas Deus ainda não mostrou publicamente quem elas são. Quem tem um chamado em Deus não precisa ficar brigando por título e por posto. Quem tem um chamado em Deus tem que fazer somente como Davi fazia, cuidar de ovelhas no oculto, porque naturalmente Deus tira do oculto e revela para o público. Paulo, ele entendeu que ele não podia ficar preso às tribulações que ele vivia, mas Paulo entendeu que ele precisava ficar preso, grato a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida. Paulo entendeu que ele era um perseguidor dos cristãos e que agora ele teve a sua vida completamente transformada. Ele agora já não era mais um perseguidor, mas ele passou a ser um perseguido. Paulo entendeu que ele estava indo para um caminho que o final dele seria trágico. E Paulo, quando teve um encontro com o Senhor, agora a vida dele foi transformada. Ele deu um 360, ele começou a andar por outro caminho. Então Paulo, ele quando passa pela prisão, quando ele passa por afronta, quando ele passa por naufrágio, Paulo, ele não trata tudo isso. Coloca para mim, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo do 11 até o 13. Olha o que Paulo diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter, tanto a ter abundância como a padecer. Agora olha o que ele diz no versículo 13: posso todas as coisas naquele que... Paulo entendeu, eu sei viver com abundância, mas eu também sei viver na pobreza. Eu sei ter muitas coisas, mas eu também sei viver sem nada. Eu sei viver em lugares bons, mas eu sei também padecer em muitos lugares, porque o que me importa não é o lugar onde eu estou, mas é quem eu estou me tornando. Paulo está revelando para mim e para você quem nós estamos nos tornando. E por isso eu volto a repetir nesta noite: gratidão é uma palavra que nós temos que carregar no coração. Nós temos que aprender a ser grato. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Independente do que você já viveu, independente do que você já passou, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Jesus. Salomão vivia no palácio, ele tinha tudo, ele vivia na luxúria, mas ele escreve o livro de Eclesiastes, ele começa a dizer, ele começa a falar das frustrações, ele começa a ver que tudo é vaidade. Se você tiver oportunidade, estuda a história de Salomão. A rainha de Sabá, quando ela vai visitar Salomão, 1 Reis capítulo 10, se não me falha a memória, 1 Reis não, 1 Reis capítulo 10, se não me falha a memória. Está na Bíblia. Está lá, eu peguei lá. A rainha de Sabá, ela vai visitar Salomão. Ela quando chega lá, diz a Bíblia, que quando ela vê os funcionários de Salomão, ela fica impressionada. Ela chega a dizer para Salomão o seguinte: Salomão, me disseram muitas coisas a teu respeito, mas não é nem a metade daquilo que me disseram. Ela levou muitas joias, levou muito ouro para abençoar a vida de Salomão. A Bíblia diz que quando ela sai de lá, ela carrega muito mais coisa do que ela levou. Salomão foi um homem mais sábio da Bíblia, diz as Escrituras. Salomão, ele pede sabedoria para Deus para governar o seu povo, e Deus deu sabedoria para ele. Só que em algum momento da sua história, ele permitiu que essa sabedoria fosse colocada dentro da gaveta. Salomão teve tudo que um homem natural na terra gostaria de ter, mas Salomão escreve o livro de Eclesiastes dizendo que tudo é vaidade. Ele está frustrado, ele está arrependido de muitas coisas que ele fez. Aí você vai para Filipenses, Paulo preso, passando fome, necessidade,
com frio, ele escreve carta para os seus amigos dizendo: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Eu pergunto para você, eu queria que você tentasse se imaginar, por favor. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que entrar dentro desse contexto. Eu queria que você tentasse se imaginar hoje uma pessoa vivendo na casa mais linda que você possa imaginar no Brasil. Não vou nem falar no mundo, no Brasil. A casa mais linda, com todos os funcionários que ele pode ter. Centenas de funcionários vivendo no maior glamour, no maior luxo, vivendo nessa casa. E sofrendo problema de depressão. Agora um outro homem vivendo dentro de Bangu 1, comendo comida podre e escrevendo cartas para aqueles que estão livres, dizendo: alegrai-vos do Senhor. Porque a alegria de um homem não está no ambiente em que ele está, não está naquilo que ele possui, mas está no reconhecimento de quem é Cristo Jesus na sua vida. Você está comigo aqui? Glórias a Jesus. Paulo entendeu que não tinha a ver com ele, mas tinha a ver com tudo que Cristo já havia feito. E Paulo, quando escreve a carta de Filipenses, eu estava estudando, eu estava pesquisando. Segundo estudiosos, é o livro mais alegre da Bíblia. É o livro mais alegre da Bíblia, é o livro de Filipenses. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele podia estar escrevendo qualquer outra coisa, mas Paulo está expressando a gratidão dele ao Senhor. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele está prestes a morrer, está prestes a ser decapitado, e ele continua escrevendo com a mesma firmeza de um homem que está solto e que não teme a sua vida. Porque Paulo entendeu que o tempo finito nessa terra não determinaria quem ele era, mas sim o lugar para onde ele estava indo. E eu quero trazer para o teu coração mais uma reflexão nessa noite. A vida que nós vamos viver aqui vai depender muito mais de Deus do que da gente. Mas muitas decisões que você toma vão determinar o lugar nesta terra para onde você vai. A eternidade, a Bíblia fala em Efésios 2:8: pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a graça é um favor que nós não merecemos, é pura misericórdia de Deus. Agora, a vida nesta terra depende exclusivamente das decisões que você toma, com quem você anda, o que você escuta, o que você medita. Aquilo que toma o teu tempo vai determinar quem você vai ser nessa terra. Por isso, pessoas que perdem o seu tempo passando horas desculpa te dizer isso, você só colhe aquilo que você... Deus não me ouve. Não, Deus está te ouvindo. Ele na verdade está pedindo, está urrando. A Bíblia diz que Ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele está querendo te revelar segredos que Ele tem para você, te tirar desse lugar. Mas você não tem tempo para Ele, porque você só tem tempo para... Você ainda está aí comigo essa noite? Quanto mais a gente se dedica a Deus, mais Deus tem tempo de nos revelar aquilo que Ele tem para nós. Paulo era um homem que meditava na palavra de Deus. Paulo era um homem que tinha uma intimidade tão grande com o Senhor, que ele sabia exatamente tudo que ele ia viver. Paulo, Atos capítulo 27, Paulo é levado num navio, e ele acaba parando numa igreja chamada Malta. Ele era um prisioneiro, ele estava a caminho de Roma. E aí o navio, você conhece a história, o navio tinha 256 pessoas dentro do navio. Aquele navio passa por uma tempestade muito grande. Ele acaba sendo destruído pela força do vento, pelas ondas.
Paulo, ele era um prisioneiro, preste atenção nisso em nome de Jesus. Paulo era um prisioneiro, existia um comandante no navio. Paulo, ele chega no momento, no meio do navio, já estava um dia já no mar. E ele se levanta e fala assim: olha pessoal, deixa eu dizer uma coisa. O meu Deus que eu conheço me visitou essa noite, me disse para que ninguém saia do navio. Se nós ficarmos aqui no navio, todos nós chegaremos ao nosso destino com vida. Alguns ouviram o que Paulo falou, e outros que estavam lá dentro escutaram, mas não deram atenção para o que Paulo disse. O navio veio ser destruído, todos eles param numa ilha. Paulo tinha tudo para fugir, porque afinal de contas ele era um prisioneiro, ele estava sendo levado para Roma. Paulo tinha tudo para fugir naquele momento, mas Paulo entendeu que na verdade ele não era um prisioneiro de César, mas ele era um prisioneiro de Cristo. Paulo entendeu que muito mais do que o lugar onde ele estava indo, era a missão que ele carregava. Paulo, quando chega naquela ilha de Malta, a Bíblia diz que uma serpente pica a mão de Paulo. Paulo sacode, joga a serpente no fogo e ela morre. Os homens daquela ilha começam a dizer: ele vai morrer, e eles percebem que Paulo não morre. Eles começam a achar que ele é filho de um dos deuses, mas Paulo percebe o que aqueles camaradas estavam pensando quem ele era, e Paulo se revela para eles dizendo simplesmente o seguinte: não, eu não sou nada mais, nada menos, eu sou apenas um servo, filho do Deus Altíssimo, que foi chamado para uma missão. Você está comigo aqui essa noite? Paulo não se preocupa com a serpente, Paulo não se preocupa com o náufrago, Paulo não se preocupa para onde ele estava indo. Paulo simplesmente continua fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Qualquer ambiente que Paulo se encontrasse, ele não mudava quem ele era. Paulo era o mesmo em Jerusalém, Paulo era o mesmo na ilha de Malta, Paulo era o mesmo em qualquer lugar. Qualquer lugar que Paulo fosse, Paulo continuava sendo o mesmo, porque o que motivava o coração de Paulo não era o lugar, nem tampouco que ele estava alimentando Paulo, mas era quem ele era em Cristo. Os olhos de Paulo sempre ficaram fitos em Cristo. Então Paulo sabia que a gratidão que ele carregava no coração pela sua libertação, porque afinal de contas ele era um perseguidor, mas o verdadeiro prisioneiro era ele. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que se acham livres, mas na verdade são os verdadeiros prisioneiros. Tem pessoas que eu conheço, que você conhece, que acham que são livres, andam pela rua e ninguém faz nada, mas são os maiores prisioneiros da prostituição. São os maiores prisioneiros da traição. São os maiores prisioneiros, porque a prisão não tem a ver com o lugar onde você está. A prisão tem a ver com aquilo que a tua mente está cauterizada. Por isso gratidão é você entender da onde Cristo te resgatou. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não tínhamos condições de sair de lá, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, nos tirou daquele lugar. E a Bíblia continua dizendo que se nós obedecermos os seus mandamentos, está escrito na Bíblia, nós comeremos o melhor desta terra. A Bíblia não diz que nós comeremos algumas coisas, a Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Mas a minha pergunta para você essa noite é: por que não comemos? Por que muitas vezes estamos em situações que não gostaríamos de estar? Porque muitas vezes estamos vivendo coisas que nós nunca imaginamos viver. Porque a tua decisão vai te levar para o lugar aonde você nunca quis estar. Se eu puder te dar um conselho essa noite, eu já estou indo para o fim. Escolha bem as tuas companhias. Aprenda a andar em lugares aonde as pessoas vão te aconselhar e vão te levar para um destino aonde Cristo tem para você. Esqueça esse negócio de ficar, com todo respeito e muito amor, por favor, mas esquece esse negócio de ficar sendo mentoreado por alguém. A maior mentoria que existe é a Bíblia Sagrada. A maior mentoria que existe é a Bíblia Sagrada. Seja mentoreado pelo próprio Espírito Santo. Aprenda a acordar todos os dias mais cedo, dobrar o teu joelho e pedir para Ele revelar para você aquilo que Ele tem para aquele dia. A Bíblia diz que cabe ao seu mal o seu próprio dia. Ore ao Senhor e peça para que Ele traga uma revelação para aquele dia.
Peça para o Senhor te mostrar os lugares aonde você deve estar, com quem você deve estar e com quem você deve falar. Peça para Deus te revelar os momentos em que você tem que dizer não, e os momentos que você tem que dizer sim. Vão ter situações na tua vida que vão te convidar para coisas, negócios que aparentemente são maravilhosos, mas existem caminhos que são caminhos de morte. Quando estava preparando essa mensagem, eu estava conversando com Deus, porque assim, você liderar pessoas é algo muito difícil. Você implantar no coração de alguém aquilo que você acredita é algo muito difícil. E eu já falei uma vez aqui sobre paternidade. Existe uma diferença muito grande entre paternidade, preste atenção nisso, por favor, entre paternidade e paternalismo. Paternidade é eu te ajudar a despertar em você uma identidade que é tua própria, que Cristo botou sobre você. É um pai despertar na vida de um filho a sua identidade própria. Paternalismo é um líder implantar no coração dos liderados uma identidade que o próprio líder carrega. Em outras palavras, fazer de vocês massa de manobra. Você está aí? E eu conversava com Deus, eu falei: Deus, me ajuda de uma forma clara a mostrar para o teu povo aquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu não quero ser ovacionado por eles, mas eu também não quero que eles duvidem daquilo que tu vais fazer através da minha vida. E o Espírito Santo falou muito claro ao meu coração, como eu estou falando contigo essa noite. Filho, você só pode levar alguém a um lugar se você já tiver chegado nesse lugar, ou se você tiver certeza de que vai chegar lá. Nenhum líder consegue levar algum liderado a um lugar que ele não conhece. Quando Moisés ele morre, Josué assume o comando. Josué tinha sido um dos espias que tinha chegado lá em Canaã. Ele tinha visto a terra. Então, por ele ter visto a terra, a motivação que Josué colocou no seu coração foi a motivação necessária para agora levar o povo, que não estava debaixo mais do comando de Moisés, mas estava debaixo do seu comando. Você está aí, está me entendendo? Então Josué fala assim, a Bíblia não fala detalhes, mas eu fico imaginando o momento em que eles pararam no Jordão ali, e a Bíblia diz que todos os homens, eles foram circuncidados. Quando você vai estudar na Bíblia, circundação tem a ver com aliança, tem a ver com relacionamento. O que Deus estava mandando Josué fazer com aqueles homens é o seguinte: ei, Josué, firma aliança com esses homens, porque só vai poder entrar numa terra se tiver homens aliançados a você. Você ainda está aí comigo? E Josué assim fez. A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando Josué no meio dos homens, e alguns homens ali. Mas Josué, será que realmente esse é o caminho? Eu fico imaginando Josué. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu conheço a terra. Eu já estive lá. E muito mais do que ter estado um dia lá, o Deus que nos trouxe até aqui disse para mim que nós vamos possuir aquela terra. O maior gigante, o maior inimigo, eu fico imaginando Josué dizendo para o povo: o maior inimigo que nós vamos enfrentar não é o povo lá de Jericó. O maior inimigo que nós precisamos derrotar são os inimigos da nossa mente. Porque o homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Se você sabe quem você é e para onde você vai, ninguém impede você de chegar nesse lugar. Agora, se você não sabe quem você é, e principalmente não sabe aonde vai chegar, qualquer tipo de vento, eu costumo dizer que é igual uma criança, qualquer um que pega na mão carrega.
Já viu uma criança? Uma criança, você dá uma bala para ela, leva para qualquer lugar. O desejo do meu coração é que nós, como igreja, como corpo de Cristo, possamos meditar em Deus e pedir ao Espírito Santo que nos revele o lugar aonde, e eu não estou falando de cidade de Belém, amém? Eu estou falando do lugar aonde nós vamos chegar, porque o lugar onde nós vamos chegar vai definir diretamente quem nós seremos nesses dias. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, hoje é uma noite de festa, uma noite de celebração, uma noite onde Tu nos reuniu neste lugar para celebrarmos 6 anos de existência. Conversava com os amigos hoje aqui na porta da igreja. Me lembro exatamente na pandemia, quando chegávamos aqui para gravar, um completamente distante do outro, não podíamos apertar as mãos, abraçar, nem pensar. Mas quando nós paramos para refletir, isso foi ontem, e já nos esquecemos de tudo que nós vivemos. E por isso muitos desses esquecimentos não nos permite contemplar, agradecer, sermos gratos por tudo que o Senhor já fez até hoje. Tudo que nós estamos vivendo é um sonho, Deus. Um sonho que o nosso desejo é nunca acordar dele. Mas muito mais do que sonhar, Deus, a minha oração é que o Senhor firme os nossos pés, para que possamos ser guiados pelo Teu Espírito. Que a nossa mente seja levada até o Teu altar, e que o próprio Cristo, o Deus vivo, Emanuel, o pão vivo que desceu do céu, possa nos conduzir e nos levar para o lugar aonde o Senhor já tem para nós. Não permita que a dúvida entre no nosso coração, Senhor. Não permita que a dúvida possa chegar perto de nós, Pai, mas que possamos ter a certeza de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. O que nos trouxe até aqui, Senhor, não é suficiente para nos levar até onde o Senhor tem para nós. Se necessário for, assim como Tu fez com o Teu povo, troca as nossas vestes espirituais, Senhor. Troca as nossas vestes espirituais, nos dê vestes novas, Senhor. Alinha o nosso coração ao Teu, alinha a nossa mente à Tua, alinha os nossos lábios ao Teu, alinha o nosso propósito ao Teu, Deus. Mas não permita, Pai, que venhamos seguir qualquer tipo de vento de doutrina, que as nossas emoções, a nossa alma fique de lado, assim como disse o salmista no Salmo 103, bendize, ó minha alma. Senhor, cuida da nossa alma e não deixa a nossa alma conduzir o nosso espírito. A minha oração, Deus, é que nessa noite sejamos tocados no espírito. Muito mais do que uma festa, uma celebração, é reconhecermos que até aqui nos ajudou o Senhor. É Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, e isso é motivo de alegria, Deus. E é por isso que nós estamos celebrando, porque o Senhor tem sido o nosso condutor, o socorro bem presente nos momentos de tribulação. Fica conosco nesta noite, Senhor. Nos leva para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo forte vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que amanhã possamos estar aqui mais um dia, não para estar numa festa, mas para agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até o dia de hoje, Pai.
Repreende o homem mau, fraudulento, sanguinário. Nos leva debaixo da tua proteção e da tua graça. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes todos os dias. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo. Eu profetizo melhor semana da vida deles. Eu profetizo sobre a vida desses meninos do Vasco. Que eles sejam abençoados por ti. Que eles sejam cheios do teu Espírito. Que o desejo e o sonho que eles têm no coração venha se cumprir em nome de Jesus. E que ninguém, Senhor, ninguém diga para eles quem eles são, mas que o teu Espírito confirme o coração deles verdadeiramente quem eles são. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E tem aniversário aí, a bolo. Pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ó, mais uma vez, de verdade, eu quero agradecer cada um de vocês. Isso tudo que a gente está vivendo hoje só é possível porque vocês acreditam em Cristo. Vocês acreditaram em nós. E isso é motivo de muita alegria. Eu quero agradecer cada um dos ofertantes, dizimistas, membros, pessoas que frequentam essa igreja, alguns até que estão vindo aqui pela primeira vez. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Tudo isso é possível porque vocês amam o Senhor. Amém? E eu tenho certeza que muitos e muitos anos virão pela frente. Vou quase sumir na fumaça. Aí, Assad é um fera. Obrigado, Assad. Te amo. Deus abençoe.